É hora das leituras do mês aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, seu canal de quadrinhos, leiturinhas e etcéterazinhos, hein? Hoje, leituras do mês. Mês que eu li pouca coisa do mês, hein? Li muita coisa velha, muita coisa boa, mas pouca coisa atual, né? Então, pra falar de coisas atuais, vamos começar com Demolidor, A Paz de Deus. Sim, Chip Zdarsky, né? O grande autor, assim, a galera paga um pau federal pra ele. Então, esse aqui é o segundo volume da série aqui no Brasil e que mostra o Matt longe do uniforme, né? Ele não tá sendo o Demolidor, né? Ou seja, já começa com golpe, porque Demolidor sem Demolidor é golpe. Também temos o detetive Cole North, que tá sendo perseguido aí pela polícia, né? Ele se vê rodeado de policiais corruptos. E o Wilson Fisk percebe que o crime não compensa, né? Depois de anos aí, então ele resolve partir em busca de tornar legais os seus crimes, por assim dizer. O Jorge Fornes desenha uma edição, né, a edição 10 lá da gringa, que é linda demais, ao contrário da arte do Lalit, que achei bem ruinzinha, assim, me lembrou aqueles caras lá, John McCrea, esses caras que desenhavam lá com o Garfienes, quando que ele fazia uns quadrinhos meio obscuros, meio estranhos, até demais, até pra ele. O roteiro dos Zdarsky, apesar de todo mundo pagar pau e eu não achar tudo isso, acredito que ele tenha seus méritos sim. Como quando ele mostra o Matt se questionando em relação ao Demolidor e quando que ele confronta uma família mafiosa questionando aquilo que eles fazem. E essa parte aí da HQ tem umas linhas de diálogo excelentes. E também mostra essa tridimensionalidade de todos os personagens. É um outro arco bacana, mas que realmente assim vem numa crescente, né? Dá pra notar que tá melhorando. Então eu acredito que ainda vai ficar um desbunde, né? Como muita gente tá dizendo que é, né? E eu ainda acredito que falta um pouco pra chegar lá. Mas parece que tá indo, ao menos isso serve de consolo, né? Justiceiro Equipe de Extermínio, Gary Duggan e Juan Ferreira. Esse quadrinho se passa imediatamente após Guerra dos Reinos e mostra o Frank se vingando aí, fazendo algumas vinganças pontuais aí, né, principalmente ali para um cara que ele ajudou durante a Guerra dos Reinos, que perdeu a família. E também para um monte de órfãos que acabaram perdendo seus parentes aí no meio da luta, né? Então o Justiceiro tem uma lista de vilões ali, né? Gigantes, monstros, elfos aí para ele ir caçar. E daí para fazer essa matança aí, ele tem que ir para os outros reinos. Leu Thor já sabe o que eu tô falando, se não leu, perdeu pouca coisa. Enfim, ele tem que ir para outros universos, outros planetas, outras dimensões e blá blá blá. E para fazer isso ele rouba o bode do Thor, pega um carinha lá que conhece os 10 reinos e vão os dois caçar ali, vão caçando, matando vilões pelo universo. O legal é que nessa ida aí, né, ele vai juntando uma equipe. Daí lá tem o Cavaleiro Negro, o Fanático e o mais impiedoso de todos, que é Fog Nelson, né? Como diria Don Corleone, um advogado com uma pasta pode roubar mais do que 1000 homens armados. E essa edição é bacana demais, a arte do Juan Ferreira, ela é dinâmica, muito bem desenhada, bem detalhista. E aqui o Gary Duggan fez aquilo que ele deixou de fazer em Vingadores Selvagens, né? Fazer uma história divertida, uma história bacana, uma história fluida, as coisas acontecendo casualmente, não tem nada forçado, não tem forçação de roteiro, né? Essas coisas aí que aconteceram lá em Vingadores Selvagens, aqui ele faz uma história muito melhor, muito bacana. É o Justiceiro matando gente pelo mundo afora, A arte tá demais. Então é um baita quadrinho do Justiceiro. Muito melhor do que Vingadores Selvagens, por exemplo. E saber que eu ia pular isso aqui por causa que é como que é consequência de Guerra dos Reinos e eu não... achei bem qualquer coisa, aquele arco em si. E eu ia pular esse Justiceiro aqui. E cara, é muito bom. Se você ia fazer o mesmo aí, tinha desistido, pega pra ler essa história que ela tá demais. Batman Cavaleiro Branco, do Sean Murphy. O Sean Murphy verso começou aqui. Sim, aqui a história do Coringa, que virou um defensor de Gotham, né? E
mas tudo no passado é um plano para confrontar o Batman, né? Numa treta braba, o Batman pega um monte de comprimido e soca a goela abaixo do Coringa, que se cura magicamente, né? Ou seja, ele só precisava de um acompanhamento psiquiátrico, não só psicológico. Enfim, ele tomou um monte de remédio, se curou e daí ele passa a estudar formas legais de confrontar o Batman. E isso acabou fazendo um arco de 8 edições muito boas, com uma arte espetacular, e que também gerou uma continuação, chamada A Maldição do Cavaleiro Branco, onde o Coringa descobre podres da família Wayne e resolve jogar o Azrael contra o Batman. Essas duas séries eu fiz um vídeo especial, né, falando sobre ambas, e eu vou deixar linkada ali nos cards. As duas são um desbunde e vale muito a pena conferir o vídeo e as edições também. Criminal Lawless, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Como eu falei, né, tô pegando o Criminal agora, tô lendo ela aí aos poucos, e esse é o segundo arco, que conta a história do Tracy Lawless, que ele era um soldado do exército, e lá pelas tantas ele descobre que o irmão dele morreu, e ele vem aqui se envolver ali, né, entrar na gangue do seu irmão, pra descobrir o que aconteceu, como é que ele morreu, quem que foi que matou ele, né, para se vingar dessa galera e tudo mais. Outra edição que é um desbunde, eu achei que a arte até deu uma melhorada da primeira edição para essa. O roteiro, ele segue a mesma linha, né, falando sobre crime em si. Não tem os mesmos personagens do primeiro arco, mas ele cita aqueles personagens em alguns momentos específicos. Outro capítulo espetacular desta série maravilhosa, que ainda a gente torce para que volte e que saia inteiro aqui no Brasil. Black Hammer, A Era da Destruição, de Jeff Lemire com Dean Armstrong. Finalmente criei coragem para ler o fechamento, né, de Black Hammer, porque eu ouvia muita gente falando mal e dizendo que era horrível e que era ruim e não sei o que, e não é que é verdade. Bom, pra quem não sabe, Black Hammer mostra um grupo de heróis que estão morando numa fazenda, não podem sair daquela fazenda, ninguém sabe que eles são heróis lá, e é isso aí. Então eles começam a confrontar a realidade, eles começam a se perguntar se aquilo ali é real ou não. E acabam descobrindo que não é muito real aquilo ali, não. Os pontos positivos do fechamento da série, né, é os mesmos pontos positivos do restante da série, ou seja, as referências à Liga da Justiça, a Crise nas Infinitas Terras. Aqui até tem várias referências ao Miracle Man do Alan Moore. A arte do Armstrong, ela é boa, acho que ela casa bem com a história, porque ela não é tão realista, não é tão quadrinho. É um negócio meio Mike Mignola mesmo, ao menos aos meus olhos, né? Vocês vão dizer que eu tô viajando. E a história em si, eu acho que por tratar de uma desconstrução dos heróis, dos super-heróis aí, eu acho que o final ficou meio... porque, cara, acabou batendo nos clichês da desconstrução. Enfim, eu achei que ficou meio Miracle Man demais, misturado com sei lá o que, misturado com Eu Estava Sonhando. Eu acho que merecia mesmo um final melhor pra uma série que começou muito bem, né? E desandou, né? Acontece. Inclusive, eu não sou um dos grandes fãs do Lemire, eu não gosto muito daquele estilo de quadrinho dele, que ele conta sempre a mesma coisa. E os quadrinhos de super-heróis dele também acabavam mostrando isso aí, né? Ah, problema com o papai. Ai, não sei o que. E daí, cara, isso aqui, infelizmente, tinha uma pontinha, assim, de diferenciação, sei lá, ou eu achei que poderia ter, e no fim... Conclusão, passável. Uma pena, porque tudo levava a crer que teríamos um final apoteótico. E no fim eu fiquei com uma cara de paisagem pensando, pra que isso? Pra que essa história? Não me serviu pra nada. O fotógrafo de Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre e Frédéric Lemercier. É isso aí, essa galera aí. Como eu falei, tem que ler coisas diferentes, então comecei também eu a pegar algumas coisas diferentes que estavam lá na pilha, que eu não estava lendo, e peguei O Fotógrafo, são 3 edições, saiu pela Conrad lá, sei lá quantos anos atrás, e é um quadrinho jornalístico que mostra a história do Didier Lefebvre, o cara francês, né? Ele foi pro Afeganistão
para trabalhar ali, ou enfim, fotografar o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras. Essa história se passa em 86, né, 1986, caso você esteja assistindo esse vídeo em 2100, né? Então, em 1986 tinha uma guerra, União Soviética atacando o Afeganistão, piriri parará, e daí tinha os Médicos Sem Fronteiras trabalhando para ajudar a população do Afeganistão. O detalhe é que os guerrilheiros do Afeganistão nessa época se chamavam Mujahedin, não sei como é que se fala, que são os caras que depois implantaram o Talibã, que daí deu outras tretas, né? Mais adiante, dando spoilers sobre o futuro da humanidade. Então os livros trazem uma dramatização daquilo que aconteceu, dele chegando no Paquistão, daí ele tem que atravessar o deserto, ir lá para o Afeganistão, se instalar lá num hospital de campanha, basicamente, assim, feito no chão de terra, sabe? Horrível. E daí fica mostrando a cultura do povo lá daquele lugar, aquilo que ele tá passando ali, né? Esse fotógrafo, a equipe médica, todo mundo ali. O primeiro volume se passa todo durante a travessia ali do deserto, né? Tem lugares que eles têm que se cuidar, porque tem ataque aéreo, eles têm que passar de noite, senão o pessoal vai ver eles, se vê um helicóptero tem que se esconder. Um negócio bem tenso, uns lugares bem diferentes. O jeito que é mostrado o quadrinho é bem interessante, porque tem várias coisas que é desenho mesmo, e as fotos que ele faz, se são fotos importantes, aparecem no livro. Então tem diversas fotos também registrando aquilo que ele tá falando, que nem assim, aqui tinha uma ponte, daí tem a foto dessa tal ponte, sabe? Tem várias imagens também de foto no meio dos desenhos aí do quadrinho. No volume 2, né, a travessia conclui, ela vai até metade do 2, ainda é atravessando o deserto, e daí no 2 ele chega lá, se instala, mostra o hospital, como é que ele tá lá, como é que eles vão trabalhar, tudo mais, e no final do 2 ele decide que ele vai voltar sozinho pro Paquistão, porque a equipe vai ficar lá, eles tinham que ficar mais uns tempos lá, e ele tava cansado já, enfim, ele queria voltar. Daí ele decide que vai voltar sozinho. E daí o 3 é só essa volta. E o 3 é o auge desse quadrinho, porque ele passa por uma pior que a outra nessa volta aí, principalmente sem contar ali com seus amigos, e nem lá pelas cenas ele não tem mais ninguém junto com ele, né? Ele sempre tem que andar junto com uns guias, digamos assim, e lá pelas tantas os guias vão embora e ele fica lá sozinho e só esperando a morte chegar. Cara, é muito, muito bom. Esse quadrinho é um desbunde. Se você não leu, vá atrás. Eu acho que não é tão difícil de achar, deve ter em sebo. É um negócio espetacular. Quadrinho jornalístico é um tipo de quadrinho que eu gosto bastante. Também é outra leitura que eu tenho que retomar, porque tem muita coisa lá que eu não li, que eu tenho na coleção, e eu gosto muito desse tipo de quadrinho. Recomendo para você que nunca leu, vá atrás aí de algum quadrinho jornalístico aí, né, nessa vibe. Não precisa, tá, o Mouse ele é meio jornalístico aqui, mas aqui é mais jornalismo, não fantasia tanto quanto o Mouse, no caso lá dos ursinhos carinhosos, dos ratinhos, dos gatinhos. Aqui é a pessoa mesmo, a dramatização daquilo que ele passou lá de uma forma menos pomposa, menos lúdica, sei lá, qual que é o termo adequado para isso. Simon Garfield Zumbi, de Kylie Hotz. Eu concluí Marvel Max há uns anos atrás, que é uma série da Panini que terminou uns 10 anos atrás. Eu juntei as edições e eu tava lendo, eu parei pra fazer outras coisas, e agora eu relembrei que tinha elas aí, né? Eu peguei e comecei a ler de novo aquilo da onde que eu parei. Falta pouco pra acabar, mas a finaleira de Marvel Max é bem sem graça, porque perdeu bastante o fôlego aí do meio dessa fase aí, né? Desse selo da Marvel. E Simon Garfield é um zumbi, né? É uma série sobre zumbi. Este arco aqui, especificamente que eu tô falando, é o segundo. O primeiro mostra o começo do apocalipse zumbi e mostra o Simon Garfield, que é uma pessoa normal. Ele vira zumbi, mas ele não vira zumbi ao mesmo tempo. Ele toma lá um remédio e ele não necessariamente é um zumbi clássico. Ele é um zumbi que pensa, um zumbi do bem, um zumbi que não sai comendo gente por aí. Enfim, essa história é muito clichê, tá? Tem muito clichê, no primeiro arco é muito clichê, nesse segundo arco é muito clichê. A arte, ela é legalzinha, assim, eu acho que casa bem com o tema, mas o quadrinho em si, a história em si, ela é
bem clichêzão, assim, todos os clichês de filme de terror, de zumbi, etc. E não é do filme bom, tá? Eu tô falando de A Noite dos Mortos-Vivos 3, que não tem nada a ver com o Jorge Romero, então é aquele filme de tosqueira mesmo. Então se você gosta de uma tosqueira com zumbi, recomendo. Caso não leia, pra mim é meio merda, não gostei, e era isso. Vou continuar lendo aqui a Marvel Max, vou trazer umas historinhas aí todo mês aí pra recomendar pra vocês ou dizer pra vocês ficarem longe. O problema de Marvel Max na finaleira, tá tudo meio merda. E era isso. Dylan Dog, sim, Dylan Dog ficou de canto aí um tempinho, hein? Mas agora eu retomei. Então, começando com O Coração de Johnny, que é escrito pelo Mauro Marcheselli, o Tiziano Sclavi e desenhado pelo Giampiero Casertano. Espero que seja assim que se fale o nome dessa galera aí. Esse quadrinho é a continuação de Johnny Freak, que é uma edição que saiu pela Conrad, e que eu não sabia que era continuação, descobri lendo a introdução dessa revista, e eu tenho Johnny Freak, eu achei ela um tempo atrás num sebo, só que eu não li. Vou ter que ler mês que vem aí pra ver onde é que encaixa a história. Mas enfim, o Johnny, ele era criado para doar seus órgãos para seu irmão. Os pais deles eram médicos e eles fizeram um filho só para doar os órgãos para o Dougal, que é o irmão dele. Então o Piá tava sem membros, sem órgãos, porque eles foram tirando e deixando o cara lá criado à parte, assim, pra ir salvando o irmão. E o Johnny morreu na primeira edição. É um spoiler pra mim também. Fazer o quê? O detalhe é que parece que ele voltou. E daí ele tá se vingando dos pais, da cuidadora dele, lá da enfermeira que cuidava dele. E então o Dylan se envolve nisso pra descobrir o que tá acontecendo, se realmente o Johnny virou do mal e voltou querendo vingança, ou o que é que tá acontecendo. É um quadrinho bacana, e que só me fez querer voltar lá para ler o Johnny Freak também, para saber o contexto desse segundo volume, né, a segunda parte da história. Se você achar Johnny Freak da Conrad, pega Coração do Johnny também, que vale muito a pena. Dylan Dog é a nova série Os Fantasmas Protetores, do Luigi Minhaco e Sérgio Gerassi. Sal tem uma dívida com a máfia russa que quer matá-lo. E na casa onde ele mora tem um monte de fantasma. E esses fantasmas não querem que o Sal seja morto na casa. Porque quem morre na casa fica assombrando eternamente a casa. E os fantasmas não gostam do Sol, então eles não querem que ele morra lá para ficar roteando na volta, que nem ele tá fazendo vivo. Então imagina ficar eternamente lá com aqueles fantasmas que eles só querem se divertir. Não, eles querem viver, não que eles estão mortos. Então tá tudo errado isso aí. Mas enfim, uma história bem bacana do Dylan, e uma das poucas histórias que o Dylan interage com essas criaturas, esses seres, no caso aqui fantasmas, né? Essas coisas que ele investiga, geralmente não se sabe se é real ou não, essas coisas aí, e aqui fica bem claro que tem os fantasmas, sim, ele fala com os fantasmas, ele faz coisas com os fantasmas, muito boa, né, bacana, e é isso aí. E pra fechar, Parafuso Zero Vigilantes, do João. Esse material foi pra Catarse há um bom tempo atrás, chegou há pouco pra mim, e eu peguei, fui ler, para ver o que tinha lá de interessante, nem me lembrava mais, enfim. E o quadrinho se vendia como algo diferente, mostrando um outro ponto de vista, uma outra forma de falar o quadrinho, de mostrar o quadrinho. E é assim, é bem legal, tá? A arte do João, ela é minimalista, então não tem tanto detalhe assim em algumas cenas, em algumas outras tem bastante. O quadrinho em si, cada página é como se fosse um quadro, e esse quadro tá mostrando a fachada de uma loja. Em geral, tem alguns que dá um close ou mostra algum outro lugar. Mas em geral, é a fachada dessa loja, mostrando as ruas ali. E daí vem uns seres poderosos, vem uns vigilantes, vem polícia. E dá uma treta ali, só mostrando ali na frente. A construção do quadrinho ela é bem interessante, gostei bastante do modo dele contar essa história. Outro diferencial do projeto é que o autor criaria um personagem para cada apoiador do quadrinho. E o projeto foi apresentado lá no Pipoca e Nanquim, com eles defendendo, cara, assim, pô, vai ser demais, assim, tem tudo para ser demais, né? E realmente, tudo levava a crer que seria. Porém, né? Porém, daí aconteceu um monte de atraso. O quadrinho que eu pensava que seria maior, ok, tá escrito lá as medidas, mas, né, muito pequeno, achei caro em relação a isso. Os personagens que ele criou, ele não necessariamente criou assim, parecia que ia ser uma criação, assim.
mas é o desenho dele, então tem alguns personagens que são meia boca, talvez, não sei. O meu eu achei meio né? Sei lá, né? Depende, isso aí é o ponto de vista de cada um também. Eu não gostei muito do meu personagem, mas ok, é o estilo dele. E avaliando em geral, então, o quadrinho em si seria bacana. Porém, o projeto como um todo, com o atraso e com essas questões ali que eu falei que me incomodaram, eu diria passável. Ah, não pode xingar autor nacional. Cara, pode. Por que não pode? Não sei. Não tô ofendendo o cara fez um baita de um projeto aí. O problema é que tem o Catarse envolvido, o pessoal que produz no Catarse. É uma coisa para se falar. Todo projeto do Catarse parece que tem alguma coisa que não dá muito certo. Então, mas isso aí acho que é uma coisa para fazer um divagando sobre isso, né? Quem sabe mais adiante aí, vamos ver aí, quem sabe eu pego alguém que também, se algum autor quiser compartilhar suas histórias do Catarse, etc. Pode entrar em contato aí. Eu acho que esse projeto aqui, ele, assim como outros tantos, tiveram alguns problemas. E o que eles têm em comum é o Catarse. O problema é o Catarse, o problema é o autor. Quem que é o problema? Fica o questionamento. As leituras do mês se encerram por aqui. Deixe seu like, se inscreve e até a próxima. João, não me mata. Gostei de ti, mas atrasou, demorou, eu esperava mais. Sei lá, eu sou um idiota, não olhei o tamanho do troço também. Achei caro, desculpa.